Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Roberta e nós vamos fazer uma reflexão nesse vídeo sobre o seu chamado. Você se sente assim que você tem algo mais relevante a fazer nessa vida? Você acredita que todos nós, a gente tem um chamado especial, um chamado único? Você acredita que Deus nos criou de forma diferente, cada um tem um talento, cada um tem uma missão importante nesse mundo? Então, se você se sente assim, você se sente um pouco angustiado, né? Pensando assim, meu Deus, qual é o meu papel nesse mundo? Parece que as coisas estão tão vazias. Será que existe algo mais relevante para eu fazer nesse mundo? Fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos fazer uma reflexão. Eu vou dividir com você uma reflexão. Bom, se a gente parar para pensar, né, como que é Deus? Deus é um ser tão criativo, né? É um artista, né, que criou. Imagina se a gente olhar as flores, cada flor é diferente uma da outra. E será que se a gente analisa a natureza, tudo que foi criado, a gente acha que nós somos diferentes, que todos nós somos iguais? É óbvio que não, né? É óbvio que isso é consenso, que até quem não acredita em Deus tem essa certeza que somos diferentes. E será que nascemos com um propósito diferente? Será que a sua vida e a minha vida, ela pode se encaixar dentro de um plano, quem sabe, né? De um objetivo maior, que não seja só simplesmente essas coisas que a gente enxerga, né? Essas coisas palpáveis, como, por exemplo, coisas que são necessárias, né? A gente trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, pagar as nossas contas. Mas se a gente parar para pensar na vida e pensar que as coisas terminam nisso, se torna tão vazio. Quem sabe você divide também esse sentimento, né, comigo? Você também se sente assim, achar, né, puxa, é só isso, né? Quando a gente é adolescente, de repente você também compartilha dessa experiência, a gente pensa assim, eu vou fazer tal faculdade, eu vou exercer tal profissão, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos, né? A gente tenta colocar a vida nessas caixinhas, né? A santa inocência, né? Mal a gente sabe que no decorrer, na trajetória, tantas coisas podem acontecer, né? E as coisas, as experiências, a vida, tudo pode ser diferente, né? A gente pode ter surpresas no meio do caminho, né? Infelizmente, às vezes, surpresas difíceis de serem lidadas. Mas, enfim, será que a vida, o propósito da nossa existência, ele termina nisso, nesse objetivo de constituir família, de ter uma profissão, ou de conseguir se sustentar nessa vida? Que maravilhoso poder isso, né? Poder acontecer isso, né? Ter uma família, se sustentar, pagar as contas, ter uma vida confortável. Isso é o sonho de Deus para nós, isso é maravilhoso, mas será que existe algo a mais? Então, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Eu separei um trecho que está no livro de Mateus, é um trecho bem curtinho, o capítulo 9. Deixa eu pegar aqui que eu não abri. O capítulo 9 e o versículo 37. Vamos ver aqui. 9:37. Diz assim, ó. Então disse aos seus discípulos, né? Jesus estava falando para os discípulos, ele falou a seguinte frase, ó. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha que maravilhoso, olha que honra. E olha o que Jesus falou. A colheita é grande, né? A colheita é grande. Tem muitas pessoas sedentas, graças a Deus por essa ferramenta, pela internet, pelo YouTube, porque eu creio que tem tantas pessoas sedentas por Deus, né, na nossa época, na nossa geração, e a gente tem disponível o YouTube pra gente conseguir falar, né, pra gente conseguir
falar sobre Deus, né? E as pessoas terem mais acessos, muitas vezes as pessoas que ainda não têm o hábito de ir numa igreja ou têm alguma resistência, mas pela internet a gente pode ouvir sobre Deus. Graças a Deus por isso. Mas não existe só esse trabalho, existe uma infinidade de coisas que daqui a pouco, se você é uma pessoa que está se sentindo assim, que não está se encaixando no seu sentido de vida, será que Deus não está chamando e tocando no seu coração para algo maior, para um propósito eterno? Porque o seu jeito, a sua forma, como Deus criou você é única, né? Tem pessoas que só você vai conseguir tocar. Tem pessoas que só o seu jeito, as suas características é que vão fazer diferença na vida de outra pessoa. E isso é o que Jesus nos chama, né? Jesus chamou os primeiros discípulos, né? Eles eram pescadores. E Jesus chamou eles para serem pescadores de homens, né? De pessoas. E hoje não é diferente. A sociedade está carente de pessoas que possam falar. E sempre teve. Aqui Jesus falou, a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Então, nesse vídeo, eu quero te deixar essa reflexão para você fechar a porta do seu quarto, para você dobrar o seu joelho, para você se aproximar do seu Deus e fazer uma pergunta sincera, né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha existência? O que eu posso me encaixar nesse plano maior, né? Esse plano eterno, que é chamar as pessoas para o reino de Deus, né? Esse reino que é invisível, mas é real. Se você está me escutando, quem sabe você crê que Jesus está muito perto de voltar, né? E é tempo de anunciar, é tempo de chamar. Existem muitas pessoas sedentas por ouvir, né? As boas novas de salvação. Então, que você possa ir para o seu lugar secreto, para a sua intimidade com Deus e fazer essa pergunta: Senhor, eu estou disponível, usa-me. O que o Senhor tem para mim, né? Dentro desse movimento grande, né? Que o Senhor tem feito, o Senhor tem chamado pessoas para falar e anunciar a tua palavra. O que eu posso contribuir? Porque aqui a palavra diz, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, que você possa ter sede para ser um trabalhador da última hora, uma pessoa de relevância nessa sociedade, que vai chamar as pessoas para algo que é muito mais do que um convite qualquer, né? Algo que é a salvação. Imagina, a gente já pensou sobre isso? A salvação da nossa alma, das nossas vidas, né? Aceitar Jesus, viver uma vida santificada, aguardando o retorno do nosso amado, porque ele vai fazer tudo novo. Não vai existir mais tristeza, não vai existir mais choro, não vai existir mais maldade, não vai existir mais pecado. Essa é a esperança que a Bíblia nos coloca, esse é o fundamento também da nossa fé cristã, né? Não somente como tem tantas pessoas falando na internet e Deus chama todo tipo de perfil, né? E usa como quer. E tem pessoas que vão falar sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, sobre inteligência emocional, enfim, tudo é importante, né? Mas a gente nunca pode esquecer que a gente busca Deus não é só para ter uma vida boa nesse mundo. Pelo contrário, Jesus nos diz, né? Não nos promete uma vida isenta de problemas e dificuldades. Jesus nos diz assim, ó, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, a nossa esperança, ela é muito além do que a gente enxerga aqui, é muito além. É algo maravilhoso a gente ter a certeza de que Deus caminha com a gente, nos segura e nos ampara na nossa caminhada, na nossa trajetória nessa existência. Mas o que Ele tem preparado para nós é algo muito maior, né? Algo que é além desse mundo, é além dessa existência. Isso requer fé, né? Não é algo que a gente consiga provar,
mas é algo que talvez arda no seu coração, né? Esse desejo por algo a mais, essa inquietação de achar que só isso aqui não é o suficiente, né? Por isso que a gente está sempre inventando coisa nova, porque o coração do ser humano, o anseio do ser humano é insaciável com essas coisas desse mundo, né? A gente anseia pela eternidade. Então, que você possa pensar sobre essa palavra, que você possa se colocar na presença de Deus e saiba que você é muito bem-vindo, né? Como um trabalhador da última hora. Deus quer te usar, suas potencialidades, a forma que você é. Deus quer dar um propósito eterno para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, se inscreve nesse canal, me conta nos comentários um pouco sobre a tua vida, sobre o que você pensa sobre isso, e abraço, até o próximo vídeo.